Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do Grupo Espírita Fraternidade. Bom, eu sou a Bárbara e eu tô aqui hoje para trazer algumas reflexões para vocês do capítulo 3 do livro Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E antes da gente iniciar a nossa reflexão, eu convido vocês para a gente fazer uma oração. Querido Paizinho, Pai amado de bondade, te agradecemos imensamente por essa oportunidade de termos em nossas mãos o consolo da doutrina espírita e, em especial, ter essa grande família espiritual que o Espiritismo nos trouxe, com a qual podemos estudar, refletir, nos melhorar e buscar sempre e cada vez mais nos conectar com o próximo da melhor forma possível. Hoje, em especial, te pedimos para que durante essa reflexão todas as boas vibrações e energias possam alcançar aos lares de todos que assistem a este canal. Que possamos, em uníssono, louvar a Deus, louvar ao nosso Mestre Jesus e estarmos em comunhão com a espiritualidade. Que assim seja. Então vamos lá. Eu trouxe aqui pra gente ler o capítulo juntos. Então eu vou compartilhar aqui para vocês a mensagem. Ela se intitula então Na Grande Romagem. Vamos lá. O capítulo bíblico que tem inicial é da carta para os Hebreus, então de Paulo, e ele diz que, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E o comentário de Emmanuel começa: pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre, no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Muito bem, essa é a nossa leitura e vamos para a nossa reflexão. Muito me chamou a atenção a frase inicial com a qual Emmanuel inicia esse trecho, pela fé. Então, pela fé, Emmanuel inicia um capítulo que ele vai trazer sobre essas dores e aflições que estão fora do nosso controle. E é também pela fé que inicia-se o trecho bíblico em que Paulo escreveu sobre Abraão
Então, pela fé, foi como Paulo quis dizer sobre a obediência de Abraão frente a um chamado de Deus, de que ele também não tinha o controle. Ele não tinha o controle e muito menos não sabia o que iria acontecer, né? Então, assim, um momento em que tudo foi entregue a Deus na confiança de que aquilo daria certo. Então, eles começam ambos pela fé. E não foi ao acaso que me trouxe esse capítulo também. Não foi ao acaso, na verdade foi pela fé, que veio até mim, que dentro das minhas lutas íntimas atuais, né, que eu trago dentro de mim hoje, a do controle tem uma longa passagem, uma longa história na minha vida, essa do tentar controlar as situações e se afligir quando elas saem dentro desse controle. Então é de dentro desse espaço íntimo que eu vou trazer uma reflexão, sempre lembrando que essa reflexão foi feita para o contexto em que eu vivo hoje e que eu quero compartilhar com vocês para ver se vai fazer algum sentido na vida de vocês também. Então vamos lá. Nós temos muitas lutas materiais ainda neste mundo. Um grande exemplo é a luta das dores físicas, né? Então, das doenças que nos acometem, como foi o exemplo que a gente passou na pandemia, né? São lutas materiais que realmente nos colocam na posição de entrega a Deus. Nós não possuímos nenhum tipo de controle sobre elas, nem de quando elas irão nos acometer, nem como elas irão se desenvolver e para onde esse desenvolvimento vai. São aqueles casos em que a medicina, por exemplo, não tem nenhum tipo de alcance mais. Então, muitas lutas materiais que também nos requerem essa fé, né, no mundo hoje, ainda nos abatem. Mas, em especial, ele traz um pouco sobre as lutas morais. Então, ele traz sobre essa luta interna que nós temos, moralmente falando, do querer saber tudo o que vai acontecer e não conseguir nos entregar às situações que Deus nos envia por essa aflição e esse sofrimento que desenvolvemos. Tudo isso estaria então ligado a essa sensação de controle. E me estendendo um pouco mais dentro disso, dentro da minha realidade, eu percebo muito como o controle vem junto com um ideal de perfeição. Então, a visualização de nós em uma situação de perfeição nos coloca nessa situação de querer controlar todas as coisas que nos acontecem e de querer fazer o nosso melhor e não nos satisfazer quando não fazemos, quando não alcançamos, né, esse objetivo. Então, que esse controle e essa perfeição acabam adoecendo a nossa fé. De certa forma, eles acabam como se fosse abafando essa fé que nós temos. No caso de Abraão, né, quando ele foi chamado a ir para um lugar que ele não sabia onde era e não sabia o que aconteceria, ele foi provado intimamente na sua fé. Ele não sabia o que ele precisaria fazer, ele não sabia o que iria acontecer. Então, quando a gente coloca controle e perfeição, Abraão teve que desmanchar isso tudo e teve que deixar nascer a luz da fé para que ele conseguisse fazer a sua missão e depois ser recompensado com a felicidade verdadeira, né? Que foi a de cumprir o pedido de Deus. Então, a gente vai percebendo que essa parte de controle e de perfeição nos distanciam do roteiro do Cristo Jesus, que Emmanuel trouxe no texto. Essa distância desse roteiro de Cristo Jesus nos traz mais ansiedades, mais sofrimentos e mais aflições. Nos desconectam de nós mesmos, não é mesmo? E certa vez, Haroldo, em uma de suas palestras, trouxe um episódio que eu achei muito interessante sobre fé, que ele diz o seguinte: ele questiona. Não, na verdade, ele conta um episódio em que um pastor questiona a sua igreja, né? Estava em uma época de muita seca e todos estavam orando muito para que chovesse, para que fosse aliviado o sentimento da seca. E então esse pastor, em certo momento, fala para
para as pessoas da igreja: todos vocês estão orando para que chova. Eu também. Mas apenas uma pessoa aqui da igreja trouxe o guarda-chuva. Quem tem fé? Olha só que interessante. Como a gente é pegado de susto, né, numa situação dessa. Quem tem fé é aquele que levou o guarda-chuva em meio à seca, porque ele tem fé de que Deus irá atendê-los no momento propício e ele está preparado para esse momento quando ele acontecer. Ele não duvida, como na oração de Francisco de Assis, né? Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Então, ele não tem dúvidas acerca do que vai acontecer. Muito pelo contrário, ele tem aquela certeza inabalável, né? Aquela crença inabalável naquele Deus, naquela providência divina. Ele não questiona essa providência divina, ele não questiona nenhuma situação intercorrente, ele apenas tem certeza de que a chuva vai chegar. E frente a isso, sobre essa história da fé, por que eu estou me recordando dela? Ontem comemoramos o aniversário do meu irmão, o Gabriel, meu irmão. Ele tá fazendo aniversário amanhã, mas comemoramos no domingo, né? E não por acaso, no evangelho que nós fizemos do aniversário dele, saiu a mensagem dentro do capítulo de Amar ao Próximo como a si mesmo, a mensagem sobre a caridade e a fé. E nessa mensagem, o Espírito, ele traz que a gente fala muito sobre a caridade, mas a gente não pode se esquecer que a caridade sem a fé não é uma caridade verdadeira. Que a caridade verdadeira, ela vem intimamente atrelada à fé. E que se a gente não é um bom instrumento dessa fé no mundo, que a nossa caridade, ela provavelmente ainda tem muitos questionamentos. A gente ainda questiona muito a nossa caridade, né? Como que esse dinheiro vai ser usado, como essa pessoa vai se utilizar do recurso que eu estou emprestando, ou então sobre o nosso tempo, né? Eu só tenho 5 minutos para fazer isso, eu só tenho tal dia da semana para fazer isso. Aquela caridade que é toda cheia de caixas, né? Que entra dentro de tais caixinhas. Eu posso fazer a caridade dentro dessa caixa, dessa forma, com essas peculiaridades, né, minhas. E a gente acaba esquecendo que, na verdade, quando a gente faz isso, a gente está deixando de lado a nossa fé, né? A nossa crença em Deus. É exatamente por isso que ele diz ainda, ao final já da mensagem, que a gente precisa andar, mesmo que não sejam 2 passos, apenas alguns milímetros, mas sem desanimar. Porque o que é o desânimo? A palavra desânimo vem de ânima. Ânima significa vida, alma. O desânimo é quando nós estamos desconectados da nossa vida. Quando nós estamos desconectados de nós mesmos, nos colocando nessas situações de perfeição, nos comparando, né, dentro de uma sociedade em que se coloca tão perfeita e que nós nos desconectamos do que nós realmente somos, e a desconexão também de Deus, quando nós assumimos que nós precisamos ter o controle de tudo e que para que a nossa vida flua e que para que tudo dê certo, eles têm que estar dentro desse controle que nós possuímos e que na verdade é uma ilusão, né? Então, quando nós temos desânimo da vida, nós estamos desconectados do que nós somos, nós não aceitamos, né, essa realidade do que nós somos e, acima de tudo, nós não aceitamos que o real controle está nas mãos de Deus, que é Ele que provê, que é Ele que nos presenteia, né, com todo o caminho que nós iremos traçar. Que muitos deles estão sobre nossas escolhas, mas muitos deles também, independente das nossas escolhas, eles precisam acontecer. E se animar frente a isso é se conectar com essa verdade, se conectar com esse controle divino, se conectar com essa fé e aceitar as determinações, né, que nos vêm. E frente a isso, muito me toca essa mensagem, muito mesmo. Foi um grande presente eu estar podendo falar sobre isso, porque esta semana tive grandes dificuldades com o meu filho, próximo dos 3 anos. É uma fase um pouco desafiadora para nós pais, em que vem muito forte essa questão
que a gente chama de educação, né? A educação dos nossos filhos. Então é um momento de virada, né? Do bebezinho para a criança, e que muitos desafios vêm sendo postos frente a nós pais agora. Então, dentro dessa semana ainda, eu questionei muito a minha capacidade frente a essa educação, me cobrando, me colocando em uma posição de perfeição que não me cabe. E então, dentro dessa posição de perfeição, eu me desanimei. Eu me desconectei de mim mesma, desconectei da minha alma, da minha vida. Eu me desanimei me questionando se os caminhos que eu tomo são os melhores caminhos. E o meu marido, de muito mais fé que eu, no momento específico, ele falou assim, você acha que essa posição te foi dada por Deus porque Ele queria que você fosse perfeita dentro dela? Ou Ele queria que você fosse você dentro dela? Com as suas lutas, né? Com os seus próprios desafios íntimos, com essa transformação que a educação de uma criança está me trazendo intimamente. E foi quando eu acalmei meu coração. Foi quando eu li a mensagem tudo se encaixou, né? Quando eu li essa mensagem na grande romagem. Então, assim, digo por conta própria, né? Como que pela fé é difícil andar nessa vida. Como por muito pouco, às vezes, nós nos desconectamos desse momento, né? De entrega para o controle divino. E muito engraçado também imaginar que são coisas tão sutis, né, na nossa mente. Por muitas vezes a gente olha para uma situação de perfeição e a gente pensa que é para o nosso melhor, né, a gente se imaginar nessa situação. Não, mas é muito bom que eu me imagine nessa situação para que eu me mexa, para que eu vá até ela. Só que a gente pode cair no 80, né, no extremo dela, no extremismo dessa perfeição. Que ela, ao invés de nos mover, ela acaba nos martirizando pela posição que ainda estamos. E essa tem que ser o momento de vigília, né? O momento do orar e vigiar, o momento da nossa vigília própria, né? Do que estamos fazendo com essa imagem de perfeição que criamos para nós. E ainda mais com esse sentimento de controle que possuímos frente à vida, frente a esse pequeno pedaço da nossa eternidade, né? Frente a essa pequena prova que estamos passando diante de toda a eternidade do nosso espírito, de toda a vida do nosso espírito. Essa foi a reflexão que eu quis trazer. E eu gostaria de passar uma música para a gente finalizar. Então eu vou fazer a nossa oração final e eu vou passar uma música para vocês, a música Aprendiz, do Tim e Vanessa. Porque de que forma que essa música me ajuda? São nesses momentos desafiadores em que eu olho para o Evangelho e eu vejo no Evangelho como eu estou abafando a minha fé. E é por meio do Evangelho que eu consigo tirar todas essas nuvens de cima dela e deixar ela resplandecer e me fortificar dentro da caminhada. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Agradecer imensamente a espiritualidade que nos trouxe esse consolo em forma de doutrina. Obrigada, querido Emmanuel. Obrigada pelo nosso Chico Xavier por ter sido um instrumento de tamanha bondade, por ter nos permitido ouvir essas palavras redentoras. Obrigada ao nosso Mestre Jesus pelos ensinos transmitidos aos seus discípulos e a cada um desses discípulos por nos presentearem com os seus escritos. Agradecemos a boa nova, ao Evangelho de Jesus, que nos fortalece dentro dos nossos desafios íntimos, morais, da nossa grande romagem. Querido Pai, esteja conosco, te louvamos e glorificamos. Gratos somos pela providência que o Senhor tem em nossas vidas. E que assim seja. Vou passar agora para vocês a música. Vamos lá. Aqui a mensagem. Deixa eu colocar a música aqui pra gente.
Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei